Fala galera cervejeira, beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao resultado aí das cervejas que nós fermentamos sem controle de temperatura. Eu tinha feito então no último vídeo uma American Light Lager, né, que deixou de ser uma American Lager, e fiz também uma Creamy Ale. A ideia da Creamy Ale, do desenho que eu fiz, era a gente fazer ela num modelo híbrido. Então eu utilizei metade do fermento do W3470 e a outra metade do US05. A ideia era fermentar numa zona mista, né, entre 15 graus, que é uma parte aí já no limite da Lager e também do limite da Ale. Então, uma ideia que a gente vem fazendo, e eu vou fazer isso ainda com o controle exato de temperatura, mas ficaram duas leveduras que na realidade foram fermentadas em temperaturas que variaram aí na parte da noite talvez chegasse a 18 graus e na parte do dia, meio-dia, principalmente quando estava muito quente, chegou a 32, 33 graus. E diferente, né, da American Light Lager, que a gente viu uma fermentação até mais saudável, atenuou bastante, nessa especificamente na Creamy Ale, eu tive muita dificuldade. Ela ficou muito turva como uma característica durante toda a fermentação, inclusive depois que eu consegui arrumar meu freezer, consertei, eu passei ela para cá, né? E aí a gente foi fazer a maturação a frio e não teve qualquer tipo de alteração. Eu vou comentar ainda um pouco mais sobre esse processo, mas roda a vinheta aí para a gente já iniciar o vídeo aí diretamente. Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Bom, gente, então como eu vinha dizendo em relação a essa Creamy Ale sem controle de temperatura, a atenuação dela, que era esperado aí a gente chegar a uma FG de 1008, 1009, ela chegou em 1019. Então ela também não atenuou, isso mudou o teor alcoólico dela, ela ficou menos alcoólica do que era esperado para uma Creamy Ale. E embora eu possa dizer que é uma Creamy Ale também em função da fermentação ter sido feita em alta temperatura, ela foi feita sem um parâmetro de controle e em uma temperatura que não era adequada nem para o S05, nem para o W3470. E quando isso acontece, né, a gente não tem uma fermentação da forma como nós gostaríamos, não é uma fermentação adequada, eu sacrifico as leveduras nesse sentido, e isso pode ter alguns resultados inesperados. Confesso a vocês que eu não resisti, eu experimentei essa cerveja antes, então eu já sei um pouco aqui do que está acontecendo com ela, mas no momento em que eu engarrafei eu fiquei tão intrigado com a turbidez dela que eu resolvi pegar uma parte, adicionar gelatina, esperar mais um pouco e aí eu vou fazer também a comparação em relação a uma cerveja clarificada com gelatina e sem a gelatina. Só no olhômetro, né? Nos 3 dias em que eu adicionei a gelatina e esperei aí sim sedimentar, gente, fez uma diferença enorme em termos do tanto que ela estava turva pro como que ela ficou clarificada. Então vou fazer essa comparação aí também da importância, né, de quem não acredita que a gelatina possa ter um efeito tão diferente na cerveja, eu acho que vai ficar muito claro isso agora. Essa eu ainda não abri, a gente vai fazer a comparação das duas agora, ver essa questão do sabor e discutir um pouco sobre os efeitos aí de uma cerveja fermentada sem controle de temperatura. Só um minuto que eu vou buscar a cerveja ali e a gente já volta. A cerveja então é essa aqui, ó, nossa Creamy Ale Fogo, né? Fermentada sem qualquer tipo de controle de temperatura e passando aí dos 30 graus, né? Então é uma cerveja que pegou fogo mesmo. Então fiz esse rótulo aí em homenagem, né, a essa característica específica da cerveja, mas embora a brincadeira faz muito sentido mesmo, né, esse nome. Então vamos lá para ver como que ficou a nossa Creamy Ale e comparar as duas. Bom, gente, a sem rótulo é a cerveja que eu usei gelatina, só para não confundir aqui. A com rótulo é a cerveja do jeito que foi fermentada. Vamos lá. Pelo barulho a carbonatação está similar.
Vamos lá, em primeiro lugar agora, a comparação de cor, né? Então a gente tem aí uma cerveja extremamente turva e uma cerveja que está bem mais limpa, né? Teoricamente, mais limpa pela gelatina. Vou arrumar o copo aqui para fazer essa comparação próximo da câmera, né? Talvez não esteja dando para perceber tanto quanto eu estou mostrando aqui. Então agora aqui já dá para a gente perceber mais, né? Inclusive aqui, ó, com o meu dedo aqui atrás, né? E a outra com o meu dedo aqui atrás, que a gente não vê absolutamente nada, né? Então a diferença é muito grande, né? De uma cerveja sem a gelatina e com a gelatina. Ela ficou aí com uns pedacinhos de gelatina ainda, né? Não tem problema, não dá gosto não, mas não é legal. Então não foi o processo ainda que eu gostei. Mas como eu disse, a diferença foi gritante na hora que eu vi a cerveja completamente turva, né? Nunca fiz uma cerveja que ficou tão turva, tão suja mesmo. Tinha um aspecto de sujeira e mais ou menos a gente percebe que era para ser uma cerveja mais clara e ela ficou bem turva mesmo aqui. Vamos então ao aroma. Aqui uma característica muito interessante, eu vou ver se está presente com a gelatina, é a mesma cerveja, tá, gente? Similar. Então isso não alterou nada, a gelatina não alterou o aroma. Qual que é a característica, gente? Um off-flavor foi gerado aqui. Recentemente eu fiz um vídeo também aí comparando as cervejas de garrafa verde, né? E cheguei numa cerveja que é a Estelinha, né, Stella Artois, que tem um off-flavor de maçã verde, né, que é o acetaldeído, né, e ela ficou exatamente com esse aroma, embora esteja mais presente no que da Stella, para falar a verdade. Lúpulo não destacou, eu sinto um pouco cítrico aqui, mas muito pouco. A receita dela eu vou apresentar aqui para vocês. Grande diferença é que além do malte pilsen eu utilizei um percentual aí de flocão de milho, né? Um pouco de flocos de milho. E o lúpulo eu voltei aí para o lúpulo norte-americano, para o Cascade, né? E então um pouco do Cascade, muito leve, que eu usei pouco lúpulo também. A gente percebe um pouco aí do cítrico, né? Que às vezes o Cascade puxa para ele. Mas a maçã verde está destacando mais, às vezes até eu sinto um pouco de uva. Mais para uva verde. Um pouco de maçã verde, mas mais para uva verde. Bom, vamos então ao sabor. Também dá para pegar no sabor esse gostinho, esse off-flavor mesmo. Aí sim, destaca um pouco o sabor. Mesma coisa nas duas. Isso acaba ressaltando um pouco mais, até um gostinho de álcool. Não tá ruim, tá, gente? Assim, não é o que eu esperava da cerveja. Ela fica com um pouquinho mais de sabor aí de álcool. A gente percebe um pouquinho de álcool mesmo nela. Então isso não é desejável, mas não ficou num nível que esteja intragável, né? Ela está até gostosinha. Também não aproximou da Stella Artois em termos, ela está com mais malte, a gente percebe mais isso, embora eu tenha usado o milho. O milho não destaca absolutamente nada, tá? Então ela tá uma cerveja artesanal interessante, diferente, e esse sabor não prejudicou em termos de drinkability, inclusive, né? A facilidade para a gente beber e tudo, não é uma cerveja ruim, né? Mas é uma cerveja diferente, não era o que eu esperei. Acho difícil até eu conseguir reproduzir essa cerveja, tentar fazê-la novamente. Ficou diferente, ficou interessante. Não aperta, sabe? Ela dá o gostinho mesmo da fruta no final. Bom, uma das características quando a gente faz cerveja sem o controle de temperatura é justamente
a possibilidade de a gente sacrificar o nosso fermento, a nossa levedura. E o acetaldeído, geralmente ele é provocado até quando isso acontece em baixas temperaturas. Mas a fermentação foi feita numa temperatura mais alta e depois quando eu baixei, poderia até ter eliminado isso. Eu deixei mais tempo, não eliminou, né? Depois quando eu fui clarificar ainda ficou mais tempo ainda e infelizmente não eliminou. De qualquer forma, é interessante para a gente conhecer o que é esse off-flavor, né? A presença desse sabor que poderia ter ficado muito ruim. Talvez o tempo que eu usei de maturação, que foi um tempo maior, eu tenha eliminado bastante desse sabor, aí fazendo com que ele não tivesse uma interferência grande na cerveja. Então pode ser muito em função disso, né? O acetaldeído também tem uma outra característica dele, não sei se vai dar para perceber no vídeo, se está acontecendo aqui agora também, eu não consigo perceber isso gravando, né? Mas ele estimula aquele rubor, né? Quem tem facilidade para beber, é muito claro, como isso acontece muito comigo, que a gente bebe e vai ficando vermelho. O acetaldeído, ele estimula esse rubor na pele, né, enquanto a gente está bebendo. Então não sei se vai dar para perceber isso no vídeo, se também estou começando a beber aqui, mas de qualquer forma é uma outra característica. Galera, o vídeo era mais para comparar, vou mostrar aqui novamente a diferença da gelatina, né? Acho que fica muito nítido. Eu olhando aqui no visor, eu percebo uma nitidez muito grande do tanto que fica diferente a cerveja com a clarificação com a gelatina. Vale a pena fazer, né? Nas cervejas lagers que pede mesmo uma cerveja mais limpinha, né? Eu sempre faço, quase sempre, né? Às vezes eu deixo de fazer aí por uma certa preguiça, às vezes não tem gelatina aqui, eu não saio para comprar, mas geralmente eu faço, o resultado é muito legal. Quando eu começar as cervejas aí, mostrar cervejas nos parâmetros do BJCP, né? A ideia é a gente mostrar todas, são as cervejas que já estão agora aqui no processo final de maturação, na realidade a temperatura já está ali próximo de 0 graus, já é para fazer o invase, né? Em breve eu já vou mostrar essa cerveja para vocês e nelas eu já usei a gelatina, né? Vou tentar deixar uma cerveja mais clarinha, mostrar qual é a diferença disso para vocês, para a gente enquadrar nos estilos do BJCP, para a gente mostrar mais, ressaltar, destacar as características de uma cerveja lager, né? Então, estou utilizando nas lagers a gelatina e falo abertamente que vale a pena o uso. Em termos de sabor, não faz a menor diferença, não interfere no aroma, no sabor, só deixe sua cerveja com aspecto diferente. Sei que tem gente que gosta de cerveja turva, tá? E tem gente que acha que é a pior coisa do mundo. Em termos de parâmetros mesmo, que eu vou mostrar no próximo vídeo, quais são esses parâmetros de julgamento das cervejas aí a partir do BJCP, né, e do BA, acho que vocês têm o parâmetro de que o melhor é deixar essa cerveja sempre mais clarificada e tal, com um aspecto mais limpo, né? Então, essa é uma característica. Espero que vocês tenham gostado, né, que possa ter esclarecido aí as dificuldades que a gente pode ter com uma fermentação inadequada, a falta de um controle de temperatura, o que ela pode afetar na nossa falta de controle também para saber qual que vai ser o perfil final dessa cerveja, se ela vai atingir o que a gente tinha desenhado ou não. Aqui ela saiu completamente fora do perfil, né? Eu não esperava o acetaldeído numa Creamy Ale, por exemplo, né? E não era para dar esse gostinho de maçã verde. Eu senti mais maçã verde, a minha esposa sentiu um pouco de uva verde, né? Quando ela tomou também, que ela já experimentou essa mais turva, né? A original. E sentiu um pouco de uva verde. Então, assim, a questão de paladar, embora a gente tenha uma percepção um pouco diferente, é muito próxima porque percebe-se, é característica também do acetaldeído, as pessoas reconheceram como uva verde também, né? Então, a presença do acetaldeído está muito clara nessa cerveja, né? Acho que isso é bacana, esse parâmetro. Espero que vocês tenham gostado, que possa esclarecer esse tipo de dúvida e possa ajudá-los aí nas braçagens, inclusive para não perder cerveja, caso aconteça esse tipo de processo. Deixa maturar por mais um intervalo de tempo aí, aumenta um pouco a sua maturação,
tenha um pouco mais de paciência que realmente dá certo, né? Não saiu uma cerveja ruim, então, só muito diferente do perfil. Tá diferente, tá gostosa, acho que eu nunca mais consigo fazer igual, mas fica aí a dica do que as pessoas podem tentar fazer. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção e até mais!